Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Irmãos e irmãs, bem-vindos. Hoje, dia de honrarmos o Santíssimo Sacramento Jesus Eucarístico. Faça uma visita a Nosso Senhor, adorando Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, de 47 a 54. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a essa geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-los mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós estamos percebendo nesse evangelho de hoje que a oposição a Jesus, ela se torna ainda mais forte, ainda mais ferrenha. Nós percebemos que Jesus, ele não tem medo de tocar um tema muito difícil aqui no evangelho, que é a respeito da morte dos profetas lá no Antigo Testamento. Ele está dizendo aqui que vós construístes túmulos dos profetas, os vossos pais mataram, e vocês são testemunhas e aprovais a obra de vossos pais. É muito lamentável quando nós vemos a perseguição aos profetas, e pior ainda, quando pessoas colaboram, dizem sim, aprovam, coadunam com essas realidades, matando os profetas, matando os filhos de Deus, aqueles que anunciam, aqueles que pregam a palavra. A nossa postura deve ser outra, totalmente contrária. A nossa postura, ela precisa ser realmente pessoas que se opõem àqueles que querem matar os profetas, que querem calar a voz dos profetas, que querem fazer o mal para os profetas. Quando nós vemos esse evangelho de hoje, nós vemos Jesus confrontar um grupo que, além de estar de acordo com aquilo que os pais fizeram matando os profetas, eles ainda impediam muitas pessoas de terem acesso ao reino dos céus, às coisas de Deus. E quando Jesus diz isso, eles ficam furiosos, eles querem fazer de tudo para quê? Para matar, para perseguir, para fazer o mal, e Jesus não se cala. Jesus, ele não tem medo de enfrentar o mal, aqueles que se opõem ao evangelho. E nós precisamos aprender uma coisa: nós não podemos ser omissos diante do mal que é feito contra Deus, contra a igreja e contra os homens de Deus. Quero te dizer uma coisa: se você e eu, se nós ficamos calados diante dos males que são realizados, nós estamos colaborando, com essas realidades, nós estamos sendo omissos. Nós precisamos ser um povo que ergue a voz, que arregaça as mangas, que trabalha, que faz o bem, que ajuda o próximo, que serve o próximo, mas que também denuncia as coisas erradas que tantas vezes nós estamos vendo por aí. Só porque às vezes a gente vai percebendo que a sociedade vai ficando tão
como que eu poderia dizer, uma sociedade tão apática, que a gente aceita tudo. A gente aceita tudo o que fazem, o que dizem, a maneira como agem. Nós vamos aceitando, vamos engolindo tudo isso daí, e de repente nós vamos vendo o mal progredindo. E eu quero dizer, como eu tenho falado aqui em algumas missas, o silêncio dos bons faz o mal crescer. Então erga a sua voz, diga não às coisas erradas, denuncie aquilo que está errado. Quando você estiver num grupinho de amigos e tiver uma conversa torta, uma conversa errada, diga que você não concorda com aquilo, porque nós precisamos levantar a nossa voz defendendo aquilo que é o bem. E é claro, nos colocando contra todas aquelas coisas erradas que nós encontramos aí pelo caminho. Número 111 do livro Forja. Se alguma coisa não estiver de acordo com o Espírito de Deus, deixai-a imediatamente. Pensa nos apóstolos, não valiam nada, mas no nome do Senhor faziam milagres. Somente Judas, que talvez também tivesse feito milagres, se extraviou por se ter se afastado voluntariamente de Cristo, por não ter cortado violenta e valentemente com que estava de acordo com o Espírito de Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe e até amanhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.